Troféu Velocidade 2020 é já a terceira edição desta prova realizada pela Federação de Motociclismo de Portugal. O objetivo é, claro, aproximar a modalidade dos jovens pilotos e captar jovens pilotos para a velocidade num futuro muito próximo. Duas classes em competição, classe 1 com as motas IMR 90, classe 2 com as MIR 220. A primeira classe para jovens pilotos entre os 6 e os 12 anos, a segunda classe para os pilotos entre os 10 e os 17 anos. Esta segunda classe vai sair durante 2 jornadas do cartódromo e partilharão os pilotos o Campeonato Nacional de Velocidade com os seus ídolos nos autódromos do Estoril e também de Portimão. A primeira prova aconteceu no cartódromo de Santo André. A segunda jornada deveria ter acontecido em Palmela, mas foi adiada. Por isso, aqui no cartódromo de Abrantes, com 800 metros de perímetro, teve lugar a segunda jornada desta terceira edição do Troféu Velocidade 2020. Pela manhã, treinos livres e treinos cronometrados, as corridas, 2 para cada classe, da parte da tarde. Os treinos cronometrados têm uma importância decisiva, já que no final de ambas as corridas se faz o somatório dos pontos e, em caso de empate, será beneficiado o piloto que fizer a volta mais rápida, com os treinos cronometrados também incluídos. Muito público presente, as famílias e amigos que acompanharam os jovens pilotos aqui a Abrantes. Foi um dia inteiro de competição. Estamos a ver o início da primeira corrida da classe 1. Henrique Moraes tinha feito pole, ficou para trás, um mau arranque. O piloto saía lado a lado da grelha de partida com Pedro Matos, que aproveitou logo no início desta primeira corrida. No entanto, Henrique Moraes foi o mais rápido nos treinos, conseguiu uma ascensão incrível. À passagem da primeira volta já tinha ascendido ao 6º lugar, à passagem da quarta volta já estava na 5ª posição, depois na 12ª volta subiu para o 4º lugar, onde acabou esta primeira corrida. Apesar do percalço inicial, foi uma boa prova para o piloto Henrique Moraes. Disso tirou partido Pedro Matos, piloto que também corre aqui neste cartódromo de Abrantes, na classe 2, como o veremos. À conta do mau arranque de Henrique Moraes, ficou à frente e assim se manteve ao longo de toda a prova, seguido por Alexandre Cabá, piloto que também esteve na 2ª posição durante toda esta corrida. O mesmo se aplica a Martim Garcia, piloto número 78, esteve sempre atrás de Alexandre Cabá e de Pedro Matos. O 4º lugar foi então para Henrique Moraes, que ficou a quase 10 segundos de distância de Pedro Matos. 5ª posição para Lourenço Vicente, a quase 12 segundos. Nos últimos lugares, Fernando Santos na 6ª posição, Martim Rosário na 7ª e o 8º posto para Luciano Brito. Aqui vemos o piloto Pedro Matos, número 13, a cortar a meta, seguido de Alexandre Cabá e Martim Garcia. Está o piloto feliz por ter alcançado logo a primeira vitória no arranque desta segunda jornada no cartódromo de Abrantes, e é assim que ele festeja. Alegria patente no piloto número 13. E agora o arranque da primeira corrida para a classe 2, também com um percalço, a exemplo do que tinha acontecido na corrida anterior. Desta vez foi o Pedro Matos que não arrancou bem, ele estava lado a lado com Manuel Branquinho na grelha de partida. Manuel Branquinho, que tinha feito o melhor tempo nos treinos cronometrados. Atrás dele seguia o piloto Rodrigo Martins. No entanto, à passagem da 11ª volta, houve azar para o piloto Rodrigo Martins. Aqui vemos uma queda que teve que desistir e por isso aproveitou Pedro Matos para subir ainda mais na tabela classificativa nesta primeira corrida. Arrancou na última posição, na 5ª, depois à passagem da 3ª volta já era 4º classificado, à passagem da 7ª subiu para 3º e com a queda de Rodrigo Martins ascendeu ao 2º lugar, onde se manteve até ao final da corrida. Rafaela Peixoto, há uma menina também entre os pilotos, foram 5, com uma perninha que Marco Mateiro veio fazer aqui. À classe 2, ele que corre o Campeonato Nacional de Velocidade na classe 85 GP. 3º posto para Marco Mateiro. Nesta corrida, o 4º para Rafaela Peixoto, 5º posto para Rodrigo Martins, que só completou 11 voltas devido à queda que sofreu nesta primeira corrida da classe 2 para pilotos entre os 10 e os 17 anos. Correm nas MIR 220. Aqui vemos Manuel Branquinho, já com uma relativa distância em relação aos seus adversários. É ele que domina esta classe 2 para já, à passagem da segunda jornada do Troféu Velocidade 2020.
Ficaram assim cumpridas as primeiras duas corridas, uma para cada classe. Nas boxes, os pilotos acertavam estratégias, afinavam as máquinas e tudo apostos para o segundo par de corridas. Estamos a ver o arranque da classe 1, segunda corrida para estes jovens pilotos que correm nas IMR 90, têm entre 6 e 12 anos. Mas como houve percalços com os pilotos, também houve percalços neste arranque de segunda corrida da classe 1. Bandeiras vermelhas, teve que se retomar a prova, como aqui vemos. Lado a lado, de novo, na grelha de partida, Henrique Moraes e Pedro Matos. E apesar de Henrique Moraes ter arrancado à frente à passagem da sexta volta, Pedro Matos subiu para o primeiro lugar, onde se manteve até ao final da corrida, apesar de travar um interessante duelo com Henrique Moraes, que ficou na segunda posição. O piloto número 20, Lourenço Vicente, teve um mau arranque, no entanto, ascendeu logo no final da primeira volta a terceiro lugar e conseguiu o último lugar de pódio no fecho desta segunda corrida. O quinto posto foi para Martim Garcia, ficou a mais de 37 segundos de Pedro Matos. Na quarta posição, Alexandre Cabá, quase 23 segundos de diferença. No último lugar de pódio, então, Lourenço Vicente, 16,7 segundos. E o intenso duelo entre Pedro Matos e Henrique Moraes acabou com menos de meio segundo de diferença, como se vê. Interessante luta entre estes dois pilotos na classe 1 do Velocidade 2020, com vitória para o piloto número 13. E aqui vemos o pódio no final das corridas. Pedro Matos a erguer o troféu. Primeiro lugar para Pedro Matos, segundo Henrique Moraes, terceiro Alexandre Cabá, quarto Lourenço Vicente e quinto Martim Garcia. São os preparativos para a segunda e última corrida da classe 2. Jovens pilotos entre os 10 e os 17 anos com as suas Motomir, que na próxima jornada vão partilhar o Autódromo Internacional do Algarve, saem do cartódromo e vão para o circuito de Portimão com os pilotos do Campeonato Nacional de Velocidade. Uma vez mais à frente na grelha de partida, foi o melhor nos treinos cronometrados, Manuel Branquinho, que arrancou bem e manteve-se à frente de todo o pelotão ao longo de toda esta segunda corrida. O arranque não foi bom para Pedro Matos, que caiu para terceiro lugar. Aproveitou Rodrigo Martins, subiu para segundo, mas este não era de facto o dia de Rodrigo Martins. Uma queda na primeira corrida, mais um percalço na segunda que o levou a não pontuar e por isso Pedro Matos voltou ao segundo lugar na 11ª volta. O quinto posto foi então para Rodrigo Martins, que apenas completou 11 voltas. Quarta posição para Rafaela Peixoto, a menina que com este resultado ocupa o segundo lugar do campeonato. Fez quarto lugar em Santo André. E aqui, terceira posição para a piloto da classe 2. Terceiro posto para Marco Mateiro, que fez também uma perninha no Velocidade 2020. Ficou a pouco mais de 15 segundos de Manuel Branquinho. E o segundo posto para Pedro Matos. Desta vez, maior diferença entre os dois pilotos, Pedro Matos e Manuel Branquinho. Mais de 13 segundos de diferença. Manuel Branquinho voltou a vencer e por isso domina o campeonato. 2 vitórias nas 2 jornadas já disputadas desta terceira edição do troféu Velocidade 2020. Aqui vemos o piloto a concluir a sua prova. Piloto número 55. E agora, Pedro Matos, a chegar com mais de 13 segundos de diferença. Aqui está o piloto a agradecer ao muito público presente. E o público assistiu à entrega do prémio. Primeiro lugar para Manuel Branquinho, segundo lugar para Pedro Matos, Rafaela Peixoto na terceira posição, quarto lugar para Rodrigo Martins. Foi a segunda jornada do Troféu Velocidade 2020 nesta terceira edição, Cartódromo de Abrantes. A classe 2, com as MIR 220, estarão presentes no Algarve, a competir com o Campeonato Nacional de Velocidade.